Olá, gente, bom dia, boa tarde, na verdade, né? Que a gente está aqui com essa aula de reposição. Boa tarde. E aí, tá tudo jóia? Como é que estão indo lá nos laboratórios? À medida do possível, bem, né? Muito bem. Então, bem, gente, na aula de hoje a gente vai iniciar, tá? Uma modelagem, tá certo? De um sistema. A ideia é que a gente tente, né, extrair o máximo de informação, né, de um contexto que eu vou dar para vocês, tá? E logo em seguida a gente vai usar o modelo ligado para poder fazer a especificação de caso de uso, né? O diagrama de classe, na verdade, para ser mais preciso, porque o caso de uso seria as operações assim de outra forma, é outro modelo que a gente tem na UML, tá? O que a gente desenha aqui nessa disciplina é o diagrama de classes e claro, eu vou precisar da ajuda de vocês para poder montar toda essa estrutura para nós, certo? Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Indica aí com a reação do polegar para cima se está todo mundo vendo direitinho a tela ou se falta alguma coisa. Pronto, tudo direitinho, né? Então, gente, nós vamos especificar um sistema, né, que o nosso cliente aqui tá querendo, né, que é o sistema Qual é a Música. Então, como é que vai funcionar, né, esse sistema? Então, a gente precisa dar um jeito, né, de fazer essa especificação, né, e logo depois, claro, entregar, né, um software que responda às necessidades do nosso cliente. Tá? Então a ideia é que a gente vai fazer aqui, vai iniciar pela especificação e vai crescendo para o desenvolvimento Java, né, lá em sala de aula. Geralmente a gente faz essa divisão nas aulas da terça e da quinta e tem como uma melhor opção essa parte de é, essa parte de desenvolver, não é, as ideias juntos, né, enquanto a gente vai apresentando o problema, tá bem? Eu estou gravando essa aula, certo? Depois eu vou disponibilizar no YouTube ou algum link, alguma coisa, e se não tiver nenhum problema, ainda hoje mesmo, tá? Mas até a quinta-feira vai estar tudo lá disponível para vocês, tá certo? Então vamos ao primeiro tópico, né, do que seria esse programa aí para a gente e como a gente poderia começar a destrinchar, né, a nossa, a nossa versão, né, desse sistema, a nossa especificação, tá? Então vamos lá. Então, que sistema é esse no final das contas? Bem, o Qual é a Música, né? É um jogo, certo? Nesse jogo nós temos dois competidores e esses dois competidores eles vão se enfrentar, né, nos seus conhecimentos musicais, tá? Então o que a gente está querendo extrair aqui é quem vai adivinhar, né, o maior número de músicas, tá, possíveis, tá certo? Então a ideia é exatamente essa que a gente tem nesse jogo aqui, tá certo? Então a cada rodada é revelado um trecho de uma música, né? E com essa música aí você tem que responder, né? Os jogadores vão ter que identificar tanto a música quanto, né, o intérprete, né, que está cantando lá aquela música. Tá? Então, basicamente, é fazer esses dois papéis aí. Certo? Então, cada rodada a gente vê essa dinâmica, tá certo? Então, basicamente é isso. Vai ter um jogador host, no caso, que vai estar abrindo o jogo, enfim, como se fosse o guia, né, do jogo, tá bem? Então, basicamente, a gente tem essa dinâmica aí no jogo do Qual é a Música, tá? E quais são as regras que a gente tem que obedecer para poder, né, para poder ter esse jogo de acordo com as especificações do nosso cliente, tá? Então, isso é um resumo, vamos dizer assim, né, uma simplificação de um programa de TV que tinha antigamente, né, que as músicas eram cantadas por dois intérpretes, né? Aí é o Pablo e também tinha a Helena, alguma coisa assim, Ellen, alguma coisa desse tipo. Né? Então, a regra do jogo, basicamente, né? Como é que a gente vai, como é que a gente vai fazer, né? Bem,
a gente vai ter que identificar, né? Então, após devidamente, né, identificado pelo nome, cada jogador vai iniciar o turno, né? Então, o turno da sua jogada fazendo algumas ações, né? Ele primeiro escolhe o número entre as músicas que estão disponíveis na tela, não é? Então, cada música aí está se revelando como sendo representada por um número nesse momento, né? Então, o trecho da música vai ser tocado, ele vai ouvir, certo? A música tocando, e aí ele vai tentar adivinhar, né? Aquele usuário vai tentar adivinhar o nome da música e o nome do intérprete, né? Que está sendo executado ali. Então ele vai ter que responder alguma coisa. Se ele quiser ganhar mais pontos, né? Então ele vai adivinhar o nome do intérprete junto. Tá? Então é como se fosse ele dobra, né, a pontuação. Então cada jogador só tem direito a uma chance de adivinhar por música. Tá? Então quando a música toca e encerra lá, ele vai pegar e vai tentar adivinhar aquela música. Encerrada aquela música, acabou, né? Não tem mais como ele fazer isso de outra maneira, né? Se acertar a música, ele ganha 5 pontos, né? Porém, se acertar o artista, ele dobra a pontuação. Não está dando para ver aqui por causa do balãozinho, né? Mas ele dobra a pontuação, ele vai para 5 pontos. Deixa eu ver se eu tiro ele aqui da frente rapidinho. Pronto. Né? Então, 5 pontos também vai ser adicionado caso ele acerte os dois. Né? Tanto a música quanto quem está interpretando. Em cada turno, todos os jogadores jogam. Né? E a pontuação só é aferida no final. Tá bem? Então, isso quer dizer que o jogador 1 jogou e obteve os 15 pontos, ou 30 pontos, ou tanto de pontos que era necessário para vencer. Né? Ele tem que esperar o jogador 2 jogar, para só então contabilizar os pontos no final. Tá? Então, basicamente, essa é a regra da pontuação, né? Em que todos os jogadores jogam o turno. Tá? Fora isso, nós temos também... já tirem o print, tá, dessa tela aí para vocês, porque vou dar 10 minutinhos para vocês especificarem algo e aí a gente dá uma estudada aqui como é que vocês modelaram inicialmente essa solução, tá? Regra do jogo, segunda parte, uma música utilizada, né, não pode ser repetida. Então, utilizou a música sai lá daquela apresentação das músicas, onde estão todas as músicas que estão disponíveis ainda para, vamos dizer assim, adivinhação. Né? Ao final de cada partida, né, vai ter que ser registrado ou salvo em um arquivo no sistema, né, no máximo as últimas 100 ocorrências, 10 na verdade, deixa eu até mudar isso aqui depois, com a data e hora da realização, o nome dos jogadores, né, e as músicas nele utilizadas. Então, a minha partida vai ter uma data e hora de realização, o nome dos jogadores, né, as suas pontuações também, e a música, e as músicas que foram utilizadas, né, na rodada para aquele item. Ganhará aquele que fizer o total de pontos, né, correspondente ao total de pontos de vitória, que é decidido, não é, no início da partida entre os jogadores. Quanto vai ser aqui a nossa pontuação de vitória? O múltiplo tem que ser de 5, o mínimo tem que ser 15 e o máximo é 25. E aí a partida encerra quando o jogador ganha ou quando as músicas acabam. Dada essa pontuação, né, teria que errar todas as músicas para a gente conseguir fazer essa proeza, né, de chegar ao fim desse nosso problema, né, sem ter realizado nenhuma música, né? Certo? E aí, gente? Problema muito difícil? Ou tá tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, certo? 5 minutinhos, para que vocês, mediante o que a gente viu nas aulas anteriores, esbocem uma solução para contemplar a regra do jogo do qual é a música, tá? Certo? Então, 5 minutos, valendo agora.
Rabisquem aí, pode ser no Paint, no Word, aonde você quiser, tá? Ou até no próprio Modeligado. Se você já quiser ir fazendo lá, se adaptando à ferramenta, tá? Você pode abrir aí o Modeligado e realizar essa, essa especificação, tá? Para quem não sabe aonde está o Modeligado, eu vou abrir aqui o Canvas, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que está o meu browser. Lá na nossa turma de P2, tá? Aqui, ó, no item Programa. Então, aqui dentro a gente tem um link lá para o Modeligado, tá? Recursos utilizados, tá bem? Então, só abrir aqui. E a gente começa a nossa especificação, certo? Então, vamos ver aí o que é que vocês produzem nesses 5 minutinhos, tá? Qual é a música.
E aí, pessoal, deu tempo de tirar o print das telas, dar uma lidazinha no problema. Bem, então vamos dar início aqui à modelagem e como vocês devem sempre trabalhar tendo em vista a solução, não é, de um problema como esse, tá? Então, o treino e a prática, né, é o que faz a gente se aperfeiçoar, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa inclusão, né, de novos problemas, né, que a gente deve sempre trazer e estar treinando através deles, né? Então, esse problema ele é bem cheio de nuances, né? E a gente vai explorar cada um deles agora, né, para poder gerar uma modelagem que realmente atenda, né, pelo menos inicialmente, a especificação que a gente precisa fazer, né? Então, para que a gente não comece do zero, né? Não comece tendo que fazer tudo diretamente no programa, você pode se perder lá no código Java. Então, é bom que você pense em algumas situações dentro desse contexto, tá? Então vamos lá, voltando à dinâmica do jogo, ele já começa dizendo que nós temos dois competidores que vão se enfrentar no desafio, né? Vão ter músicas variadas e essas músicas vão ter alguns dados, né? Porém, essas entidades que a gente tem aqui, elas só ficam mais claras quando a gente lê um pouquinho mais as regras, né? Porque a gente vê assim, ó, que o jogador, né, ele é identificado pelo nome, tá? Então, não tem outro mistério aqui, né? Então, nós temos um nome que vai identificar cada jogador, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem no momento, né? Então, nós temos o sistema e nós temos um jogador, tá? Então, vamos ver como é que isso a gente já poderia ir representando, né? E vendo as necessidades individuais de cada item do sistema, tá? Então, basicamente, nós temos qual é a música sistema e nós verificamos que possivelmente a gente vai ter um jogador, né? Certo? Temos jogador aqui e ele é identificado unicamente pelo nome, tá? Vou dar uma aumentada para que vocês possam ver um pouco melhor, né? Inclusive na gravação depois. Deixa eu dar uma ampliada aqui também. Pronto, acho que na tela cheia assim fica melhor, né? Nome do jogador, né? É do tipo string, tá? Qualquer dúvida que você tiver a respeito da sintaxe do modelo ligado, se você vir aqui no endereço, tá? E retirar esse edit.html, você vai ter acesso a uma documentação, né, que explica os itens e como você deve especificar, tá? Então, você não precisa ficar... tem até um exemplo, né, que mostra aqui, certo, como as coisas estão especificadas, tá, para vocês, tá bem? Então, aqui você pode utilizar essa documentação, que ela é bem sucinta, para não errar na especificação dentro dessa ferramenta, tá? Então, o ideal é que vocês comecem a usar mais o modelo ligado, né, a partir de agora, tá? E nós temos que o jogador, ele é identificado unicamente pelo nome, portanto, nós temos aqui o construtor, né? O construtor aqui do nosso jogador, e nós estamos atribuindo apenas o nome, né? O nome para ele, tá? Então, esse jogador, ele tem algumas ações, né, que vão ser feitas por ele, né? Então, ele vai escolher o número, dentre os exibidos, vai tentar adivinhar o nome da música e também vai tentar adivinhar o intérprete, né? Então, nós temos algumas operações, né, que são feitas no contexto do jogo. Vocês acham que essas operações elas estão dentro do jogador ou dentro do jogo?
Dentro do jogo, professor. Dentro do jogo, né? Então, o que é que acontece aqui? Nós vamos, né, criar o jogo e vamos verificar a necessidade, né, de fazer cada uma delas. Veja que eu estou escrevendo aqui exatamente tudo que eu estou identificando a partir dessas regras do jogo, né? Se eu vou dar uma melhorada depois, aumentar ou diminuir, vai ser uma questão de necessidade, né? Então, por hora, eu acho que vai ser necessário, né, escolher o número. Quem mais? Adivinhar a música. E adivinhar a intérprete. Certo? Então nós temos um jogador, né? E esse jogador faz algumas operações. Bem, mas para ele fazer essas operações dentro do sistema, eu tenho que associá-lo ao sistema, não é assim? Então, uma forma de fazer isso é eu colocar aqui no meu qual é a música uma associação, né, do tipo de composição. Quem vai criar o meu jogador? Quem vai criar o meu jogador é exatamente o meu sistema. Então, ele tem um relacionamento meio que de posse, né? Quando a gente coloca esse composes aí, o losangozinho fechado, né? Então, deixa eu subir aqui, deixa eu colocar em tela cheia também, para ir aparecendo, né? Certo? E aqui nós temos a nossa propriedade de jogadores, que nada mais é do que um conjunto de jogador, né? Quantos jogadores são? 2. 2 jogadores, portanto, nós já colocamos isso aqui, né? Então veja que o nome aqui da minha propriedade privada, na classe qual é a música, né? Essa propriedade, o nome dela é jogadores, né? Certo? Que vai ser criado aqui dentro do meu construtor do sistema, tá? Então, nós já temos aqui o sistema e 3 operações que nós imaginamos que vão perdurar até o final do sistema, não é? E nós lemos até o momento apenas um parágrafo, né? Foi isso? Lá do nosso item, né? Essa é a primeira bolinha aqui, né? Então vamos continuar dando uma lida pelas regras do jogo para ver se a gente acha mais alguma coisa para ser especificada aqui. Então, cada jogador só tem direito a uma chance de adivinhar por música. Tá? Então, não me parece apresentar nada do ponto de vista de uma operação ou do ponto de vista de uma propriedade. O que é que vocês acham? Os mais xiitas, vamos dizer assim, né, podiam dizer, professor, eu posso colocar essa propriedade aí como sendo uma propriedade estática da classe qual é a música, uma vez que isso é uma característica do sistema, né, que vai ser, digamos assim, emanada, né, para todo o gosto. Né? Então, bem, posso colocar isso como sendo uma característica do sistema. Nesse caso, se eu quiser externalizar ela, eu transformo ela numa propriedade estática e pública, se não, posso colocar ela privada mesmo, porque eu só vou usar dentro das operações da classe qual é a música. Né? Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, max chance. Tá bem? Do tipo int. Tá? Então nós sabemos que vai ter aí
a quantidade máximas, né, de chances para poder atribuir, para poder realizar essa coisa. Mas outra pessoa pode ser um pouco mais flexível, né, dizer assim, mas olha, se vai ser apenas uma vez, então naturalmente o programa já pede uma vez, né? Quando você coloca, por exemplo, o scanner da vida. Ele chega lá, pede uma vez e simplesmente joga aquilo fora, né? Pega aqueles dados lá e pronto, terminou, né? Então, se o processamento é apenas uma vez o natural, não precisaria estar iterando sobre uma max chance para poder colocar esse valor, né? Nessa solução, eu vou tirar, né? Vou deixar apenas os jogadores e o consultor padrão ali, né, fazendo o trabalho deles, tá? Beleza, continuando a leitura das regras do sistema, a gente tem aqui, né? Ao acertar a música, o jogador recebe 5 pontos e também, se adivinhar o artista, 5 pontos. Então me parece que essas operações já estão aqui, né? Adivinhar a música, adivinhar a intérprete, né? A gente vai ter que lembrar, claro, isso é uma questão de implementação. Muitas vezes vocês querem colocar coisas aqui que não são necessárias. Isso aqui é por exemplo, você poderia até criar uma variável chamada pontuação de acerto. Certo? Para isso ficar fixo, né? Então, onde você fosse adicionar uma pontuação por causa do acerto do seu jogador, você simplesmente somaria pontuação acerto, tá? Naquele local. Né? Então, isso é uma forma de fazer que deixa o seu código menos suscetível a alterações no futuro. Né? Você pode reutilizar esse valor da pontuação do acerto em vários lugares. Então, por hora, o que nós temos aqui não é um valor, ou não é uma operação, é um valor, né? Que você pode utilizar você pode utilizar os 5 pontos ou uma variável que vai representar essa pontuação lá na especificação. Né? Depois, em cada turno, todos os jogadores jogam. Então, isso aqui parece também mais uma regra, né, do jogo e que não tem nenhuma aparição quanto a métodos, né? Nesse momento na classe, na nossa classe aqui do qual é a música, tá? Então, por hora, nós temos a classe qual é a música, as operações escolher, seria música melhor do que número, né? Vamos colocar aqui música. Adivinhar música e adivinhar intérprete. Então, nós temos essas 3 coisas. Uma coisa bacana seria assim, tipo, eu consegui adivinhar a música. Então, o retorno poderia ser o valor da pontuação de acerto, né? O int. Certo? Isso é uma forma de ser feita, né? Então, quando eu adivinhasse a música, voltaria a pontuação de acerto. Quando eu adivinhasse o intérprete, também voltaria a pontuação de acerto. E se eu adivinhasse só um ou só o outro, né, voltaria essa pontuação de acerto também. Tá? Então, veja que tem uma certa lógica, né? Essa nossa colocação. Mas eu estou fazendo isso aqui, eu preciso escolher música, eu preciso adivinhar a música, né, que foi selecionada quando eu escolhi a música lá com o número, e preciso também adivinhar o intérprete. A pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Cadê a música? A gente colocou a música aqui em algum lugar? Professor, a gente vai ter que criar uma classe só para música. Sim, né? Temos E uma classe de música, que são as músicas do jogo, né? Ok? Então, vamos criar essa classe aqui. Vamos dar uma olhada nas regras que nós temos para o sistema, né?
E a primeira coisa que diz é o seguinte: uma música que for utilizada, ela não pode ser repetida. Não é? E aí nós vamos ter uma partida, que é onde vai ficar registrado, né, as músicas que foram utilizadas, a hora e os jogadores. Tá? Então a gente tem que olhar aqui como vai ser essa questão da música, né, e também como vai ser a questão da partida. Né? Nós temos mais duas coisas aqui que estão entrando, né, nesse jogo, para poder serem especificadas. Algumas considerações técnicas antes da gente continuar sobre a questão das músicas, né, é que a gente vai utilizar um arquivo com os dados de entrada. Tá? Então vai ter um arquivo com essas músicas. Tá? O arquivo vai ter várias músicas, no máximo vai ter 60 músicas. Tá? É o suportado pelo programa 60 músicas, conforme a especificação, né, que a gente tem aqui. E aí nós temos, para cada música, nós temos o título, o artista, a duração e a URL, né, que é o link que é utilizado para tocar a música, né, na hora que a pessoa escolhe a música e está tentando adivinhar por ela, certo? Então, basicamente, é esse item, né, que a gente tem que desenvolver. Tá bem? Então, vamos lá. Voltando ao modelo ligado, né, nós temos mais duas coisinhas aqui para acrescentar no nosso modelo. Nós temos a música, certo? A música, ela vai ser criada e gerenciada pelo sistema. Né? Pelo sistema, qual é a música? Então, nós vamos colocar aqui uma propriedade com todas as músicas e nós vamos defini-la, né, como música 60, porque são no máximo 60 músicas. Tá? E aí nós vamos, além de compor jogador, nós também vamos compor a música aqui no nosso modelo de dados. Né? A música, ela já veio parar aqui embaixo para a gente. Tá certo? E o que é que a música tem de propriedades? Nós temos o título da música, nós temos o nome da música, a duração em segundos da música. Para não botar esses string aqui tão grandes, eu vou estar usando só assim, tá, gente? STR, tá? Dá uma resumida e fica bem aqui parecido com os outros, tá? STR, STR, STR e STR, tá? Duração. E por último, a URL da música, que é o que toca, né? Então o host, ele abre a música enquanto os jogadores tentam adivinhar, né, que música é aquela que está sendo tocada. Então nós temos aqui a música, que para ser criada precisa ter o título, é o construtor da classe música, o nome, a duração, e a URL. Certo? Ok? Tranquilo, gente? Né? Então aqui nós temos a música e também temos a partida. Tá? Só uma coisa que faltou adicionar aqui nessa partida é a pontuação final de cada jogador, sabe? Que aqui você tem, quando você tem a partida e precisa registrar no final, né? Tanto no arquivo quanto no sistema. Então é bom que a gente salve também junto, além dos nomes dos jogadores, né? Nós também salvamos a pontuação de cada um no jogo. Tá? Então beleza.
vez que a gente tem esse item aí, certo? Nós temos a partida. E na partida, o que é que nós temos? As músicas que fizeram parte da partida, certo? Então, como o sistema tem um tamanho fixo de música, então a gente pode reutilizar esse mesmo tamanho aqui. Na partida nós temos 2 jogadores e suas respectivas pontuações, né? Então nós podemos colocar aqui, ó, jogadores, jogador 2, né? E o jogador na partida vai ter a pontuação, né? Pontuações int 2, né? Professor, mas a pontuação não é do jogador? Não, a pontuação é do jogador na partida, né? De forma que essa classe jogador ela fica agora com tão pouca coisa, né, que talvez não seja nem tão necessário, né? Nós temos uma classe só para representar e para criar os jogadores, tá? Uma vez que ela só tem um nome mesmo, a gente poderia criar aqui um array de strings e durante o jogo também um array de strings com os 2 nomes das pessoas, né, que estão participando, né? Agora, claro, se você deixar assim, se aparecerem outras propriedades no futuro para o jogador, então isso vai estar um pouco mais, vamos dizer assim, modularizado, né? Então você consegue expandir as propriedades do jogador de maneira mais fácil, né? Nesse sistema. Tá bem? Tranquilo? E nós temos também a data da partida, que é a data e hora, né, da partida. A data e hora da partida, que aqui eu posso usar o tipo date, mas eu gosto de usar um tipozinho novo do Java, que ele disponibiliza, né, que é o local date time, certo? Você já pega a data e a hora de uma forma bem mais fácil, né, transformando essa entidade assim. E na hora de criar a minha partida, então, eu preciso fornecer o quê? Eu preciso fornecer os jogadores, não é? Então nós vamos ter jogador e a data, né? Tranquilo, gente? Então, basicamente, é essa, vamos dizer assim, o ponto de partida, né, que a gente tem aqui das nossas entidades, né, e como elas estão se comportando. Partida, ela tem jogadores e músicas, mas qual é o tipo de relacionamento que ela contém com jogadores e música? Ela cria isso ou já recebe pronto? Ela já recebe pronto, então a gente tem como association música e jogador. Certo? Jogador, bem, só tem o string aqui. Música, também só tem os dados, não é, da música. Tá? E a partida, quem vai gerenciar também é o sistema. Né? Então, é nisso que a gente segue, né, montando os itens que são necessários aqui para o nosso sistema. Tá? Vamos lá.
partidas. Partida e o máximo de partidas são 10. Antes de disponibilizar para vocês o slide, eu corrijo lá que passou um 0 a mais, né? Aqui onde tem, ó, as últimas 10, não é 100. Na hora de digitar, acabei passando esse errinho aí, tá? Ok, gente? Então, beleza. A gente já viu as propriedades. Claro, o gráfico aqui está se montando de uma forma bem, né, uma linha por cima da outra, tudinho. Claro que isso aqui a gente pode mudar logo em seguida, tá certo? Mas a gente vai ter que pensar um pouquinho mais nas operações, né, em que o sistema ele está realizando alguma ação, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai começar a colocar agora, ou seja, nós vamos adicionar, né? A gente vai adicionar os métodos, né? Os métodos em cada uma dessas classes aí. Me parece que de propriedades a gente já pegou tudo, quase tudo, né? Vocês veem alguma propriedade ausente ainda? Então vamos ver se tem mais alguma regra ali, né, que possa revelar isso. A gente estava aqui, agora vamos para cá. Ganhará o jogador que primeiro totalizar o total de pontos de vitória, que é definido pelos jogadores no início da partida. Tá? Então isso daqui é mais um ponto que a gente tem que colocar, né, na nossa especificação, né? O total de pontos de vitória da partida. Tá? Então nós vamos aqui para a partida, música, jogadores, pontuações e o total de pontos de vitória. Não é? Certo? Então, na hora que a gente estiver modificando, né, inserindo o total de pontos de vitória, nós vamos ter que lembrar da regra, que tem que ser múltiplo de 5, tem que ser no mínimo 15 e no máximo 25, né? Ok? Então, duas formas que tem para o jogo acabar. É quando alguém ganha, ou seja, atinge o total de pontos de vitória na partida, ou então quando as músicas acabarem, né? Quando chegar no caso aqui são 60 músicas, mas eu tenho que chegar no total de música que tiver. Até 60 músicas, não é obrigado a ser 60 músicas, né? Então com isso a gente tem uma pequena margem, né, para a gente operar aqui, certo? Tá tudo legal aí, gente, entender a ideia da especificação? Agora vamos trabalhar mais um pouquinho a questão das operações, tá certo? Então, bem, o que é bom a gente sempre colocar, né, nas nossas especificações. As operações que estão sendo feitas com os tipos primitivos dentro do qual é a música sistema. E as operações que vão sendo feitas com o relacionamento entre as classes do domínio, no caso aqui nós temos 3, né? E a gente pode usar como os parâmetros de entrada, né, ou os retornos, a gente pode utilizar os tipos, né, mais complexos, os objetos das classes que a gente está criando, tá bem? Então, basicamente, a gente pode fazer essa diferença, tá? E pode associar isso aqui na nossa, aqui no nosso sistema, tá? Tranquilo? Então, isso é que a gente vai fazer sempre, né? Que a gente estiver relacionando, né? Ou tentando criar um modelo de objetos que representa o nosso sistema, tá?
Então, vamos ver um pouco como seria a execução desse programa, né? Só para a gente ter uma ideia assim, baseada nas regras do jogo. Né? Então, a gente volta sempre às regras para a gente ter um ponto de partida para o que a gente precisa colocar. Né? Então, primeiro, a gente precisa criar os jogadores. Né? Ó, os jogadores, após devidamente identificados, né, pelo nome, vão poder iniciar o seu turno. Em seguida, a gente precisa ter como criar a partida. Que a partida é onde esses jogadores vão ficar e onde as pontuações deles vão ser contabilizadas. Né? Então, a gente precisa tanto dos jogadores aí sendo criados, quanto a partida. Então, a gente cria a partida, o jogador no início do jogo, e também precisa carregar inicialmente as músicas daquele arquivo. Então, veja, ó, carregar as músicas, cadastrar o jogador e criar a partida. Tá anotando que eu estou usando o verbo na sua forma básica, né, no infinitivo, né? Vou fazer essas operações. Em quem vocês acham que deve estar a responsabilidade por fazer essas 3 operações? Algum corajoso aí? É o controlador do sistema, qual é a música? Muito bem, né? Bem bacana, muito bem. Então a gente vai colocar exatamente aqui no nosso controlador do qual é a música, tá? Sim, escolher música tem que voltar o número da música escolhida, né? Porque senão a pessoa fica sem saber como é que vai adivinhar que música, né? Eu escolho que música, retornou o valor, né, da música, o identificador. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos carregar as músicas. Ok? Carregou as músicas, elas já ficam disponíveis, né, para ser escolhido, tá? Em seguida, nós vamos ter que disponibilizar, criar, cadastrar, né, jogador. Para cadastrar o jogador, eu preciso de quê? Olha aqui para a classe do jogador. Né? Olha como o jogador é criado, ó. Com o nome, não é isso? Então a gente vem aqui, ó, nome str, certo? Aí o jogador é criado, tá? E aí botei o jogador 1, cadastrei o jogador 2, né? Já estou com os 2 jogadores aí em memória, né? Eles já fazem parte do meu array de jogadores. O que é que eu faço agora? Eu vou iniciar a minha partida, né? Certo? Vou iniciar a minha partida. Com isso, eu vou criar minha partida. O que é que eu preciso passar para criar minha partida? O jogador 1, o jogador 2, né? E a data. Tá? A data e a hora. Como é que eu faço isso? E agora, hein? Eu estou no controlador do sistema. Não posso estar usando esses tipos aqui, né? Porque esse é o tipo do nosso negócio. Eu tenho que usar os tipos primitivos. Tá? Então como é que eu faço?
eu tenho duas formas de fazer isso aqui. A primeira, eu posso inferir que os jogadores já estão criados e já estão nesse array de jogadores, concorda? Então, eu não precisaria passar eles novamente. Tá? Só quando fosse mudar os jogadores. Então, para criar essa partida, uma vez que eu já tenho os jogadores aqui dentro, né? Então eu tenho como criar. Porém, eu posso, por algum erro, né, colocar o mesmo jogador dentro da minha partida. Né? Duplicar o jogador, João e João. Né? Porque eu estou recebendo referências. Isso faz com que seja possível eu executar esse tipo de atuação. Né? Então, bem, eu posso inferir que eu já tenho o meu jogador. Eu só tenho que apresentar a data, né? E ele aí dentro vai fazer a ligação dos jogadores da partida corretamente. Tá? Então, sem eu ter que recorrer a nenhum outro artifício, né, para poder fazer isso. Tá certo? E aí eu venho, né? O jogador 1 escolhe a música, depois o jogador 2 escolhe a música, e sempre eles vão tentar fazer essas três operações em seguida, né? Cada jogador ele escolhe a música, tenta adivinhar a música, tenta interpretar a música. Os resultados que são retornados disso aí, eu vou ter que fazer o quê? Guardar. Apurar a pontuação, né? Porque cada um vai vir um resultado aí, e aí eu vou fazer o quê? Não sei se seria apurar, acho que é assim, né? Apurar a pontuação, não é? Não é isso? Eu verifiquei a pontuação de cada um, né? Eu vou apurar essa pontuação. Não sei se seria apurar o nome ou cadastrar, não sei. Bem, você vai preencher lá as pontuações do jogador, né? Certo? E só em seguida é que você vai verificar, né, o vencedor da partida. Né? Você pode fazer os dois juntos ou separados. Né? Certo? Você pode interpretar, né, isso daqui também. Quando eu crio a partida, eu tenho que informar eu posso informar aqui os pontos de vitória sem problema, né? A pontuação de vitória eu acho que não fica ruim, não. Pontuação de vitória. Não é? Vou até usar o mesmo nome da variável que está aqui, ó. Total pontos de vitória. Porque cada partida, né, ele tem um total de pontos de vitória aqui que pode ser utilizado, né, para esse fim. Tá? Cadê? Criar a partida, informando o total de pontos de vitória e a data e a hora, tá, dessa partida. Certo? Escolher música. Quem é que vai escolher a música? É um jogador, não é? Então aqui um jogador escolhe a música, tá? E ele tenta adivinhar a música. O jogador ele tenta adivinhar a música. Como é que a gente bota isso daqui? Nome jogador que está tentando adivinhar a música. Ele tenta adivinhar a música, né, passando o nome da música. E o ID da música.
ID da música, nome do jogador e o nome da música. Né? E nós temos também o adivinhar o intérprete da música pelo jogador, ID da música pelo jogador com o nome da música. Apurar a pontuação da partida certo? Do jogador. Lembrando que tem mais de um jogador lá dentro. Né? E verificar o vencedor da partida. E o último requisito, né, que a gente tinha lá era o requisito do salvar. Né? Salvar partidas. Tá? Que é pegar todas essas 10 partidas que a gente tinha, tá? E salvar em um arquivo à parte. Né? Olha que beleza. Bem, gente, então isso é uma modelagem inicial. Veja que eu comecei a aparecer algumas coisas aqui que foram necessidades, né, de última hora. Por exemplo, eu preciso ter o ID da música para eu poder adivinhar uma música com um certo grau de segurança. Tá? Então nós temos que adicionar aqui, ó, o ID, tá, da minha música. Também o ID da minha partida. Certo? Que a gente faz isso com um certo grau, tá, de segurança. Tá bem? E o jogador? Tem o jogador, como só tem um nome aqui, não vou botar um ID, porque seria um exagero muito grande. Tá? Mas eu posso definir aqueles métodozinhos, né? Os métodos básicos que tem que ter em todos os nossos itens, né? Que vai ser o quê? O equals e o hash, né? De forma que eu garanta a igualdade através do equals do objeto jogador. E aqui eu digo como é que é feita essa igualdade. No geral, usando alguma das propriedades, né? Como nome, né? E o toString, claro, para imprimir. Né? Isso serve inclusive para a partida, né? Que eu vou ter que salvar no arquivo, eu posso fazer o toString para salvar naquele arquivo. Né? Então nós temos a partida também, né, com esses itens para poder ser identificado. Né? E a música também, né? A gente coloca isso daqui. Mais os gets e sets. Tá? Então, gets e sets a gente vai convencionar a usar dessa forma aqui. Certo? Para vocês não terem nem que escrever muito na prova também. Porque isso aqui, lembre-se que é um modelo que vocês vão estar fazendo na prova à mão. Né? Então seria muito intranquilo, né, a gente estar com esse tipo de realização aqui. Tá? Certinho? Então a ideia é exatamente essa, né, que a gente tem aqui. Tá? Então temos um problema que foi destrinchado, né, em várias partes, em várias operações, né, em várias classes. Né? Então nós temos a classe principal, que é a classe qual é a música sistema. Né? Então nós temos ela aqui. Tá? Temos algumas, vamos dizer assim, a forma de algumas propriedades e também algumas operações. E são essas operações que meio que vão guiar a criação do meu programa no espaço como um todo. Tá? Então, além dessas propriedades, a gente
tem aqui os nossos as nossas classes do domínio, né? Que nesse caso nós identificamos três, né? Música, jogador e partida. Fizemos a associação, certo? Dessas entidades aqui, tá? Então, se você olhar aqui, ó, temos essa associação aqui que liga o jogador, né, a partida, por via dessa propriedade aqui. Porém, partida, ela não cria jogador. O jogador é criado, né, pela classe do sistema, que é a qual é a música, tá? Então, o relacionamento criador aqui é este, sinalizado por esse losango, tá? E ele diz o seguinte, que a classe, qual é a música sistema, ela cria jogadores. A classe, qual é a música sistema, ela está criando partidas e também está criando as músicas. Muito embora a gente vai ver em sala de aula como é que ele vai carregar essas músicas aí a partir da nossa como é que eu vou dizer? A partir da nossa especificação, né? Porque a gente tem um método que pegou um arquivo lá que tem as músicas e precisa, né, usar ele para fazer essa população dos dados, né? Dos dados de entrada. Então, com isso a gente vai ver um bocado de coisa de Java ainda, de classes, né? De entrada e saída, e ainda vai fazer um joguinho rodar lá em sala de aula, tá certo? Mas isso a gente vê aí na quinta-feira, tá bem? Então, o que é que eu espero aqui de vocês? Eu espero que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo depois. Eu vou deixar essa apresentação aí disponível para vocês também, tá? Vocês vão pegar ela e vão fazer... vão criticar, vão ver se está faltando alguma coisa também, enfim. Vocês vejam aí a melhor forma de estudar isso. E, quem sabe, tentar implementar. Uma coisa bem interessante é que você faz um modelo aqui e a ferramenta, o modelo ligado, ela disponibiliza, tá? Ela disponibiliza aqui, ó, como você baixar isso para Java, tá? Certo? Então você baixa em Java e já tem boa parte das classes que você idealizou inicialmente, né? Você já tem elas no formato Java, né? Então você tem menos problema na hora de criar um novo projeto, né? Criar esses métodos todos, enfim, ele cria tudo vaziozinho, né? Você só tem que adicionar. A única coisa que eu não acho muito futuro que ele não cria bem, são esses métodos aqui, tá? É melhor você usar ou o gerador da ferramenta do Eclipse, né? Para gerar esses métodos para você e você mesmo preencher, tá? Então esses outros aí você pode ignorar, tá? Uma coisa que é importante a gente também prestar bastante atenção quando está especificando cada uma desses itens, tá? É verificar nas nossas classes de negócio, né? Então isso aqui não é a classe de negócio, isso aqui é a fachada do sistema, mas as classes do negócio estão aqui, a música, partida, né? E jogador. Em qual delas a gente tem lista? Bem, em jogador a gente não tem lista, em música a gente também não tem lista, mas aqui, ó, em partida a gente tem lista, tá? A gente tem que lembrar que no construtor de partida a gente vai ter que instanciar, né? Criar essas listas pela primeira vez com os valores iniciais, tá? Então a gente não pode esquecer que isso vai estar aqui dentro. E vai ter que adicionar métodos aqui que não são get e set. Não é bom fazer get e set para essas listas aqui, tá?
Você tem que ter métodos específicos. Você pode fazer assim, por exemplo, adicionar jogador. E aí você adiciona o jogador naquela lista, mas a lista foi instanciada vazia dentro do construtor. Tá? Quem mais? Adicionar música. E eu passo o que aqui para música? Passar música. Sim, aqui eu posso passar o jogador, né? Eu estou dentro da classe de negócio, então não precisa ser o string. Também vou adicionar pontuação. Ou simplesmente pontos. Né? Aqui é int, né? É o meu inteiro que tem aqui. Tá? Certo? Então, pode remover jogador, não pode remover, como é que faz isso aqui dentro? Então você deixa tudo isso disponível, né? Isso seria mais ou menos o que a gente tem aqui no nosso sistema, que ele manipula essas matrizes, não, esses arrays, né? Esses vetores. E aí eu tenho o cadastrar, o criar, né? Para poder colocar os valores dentro dele aqui. Tá? Então, isso é basicamente o que a gente vai, né, fazendo, tá? Dentro desse jogo. Tá? Tranquilo, gente? Então, aqui são jogadores temporários, depois eu salvo eles dentro das partidas, né? E as músicas, elas estão disponíveis aí no sistema para serem realizadas, tá? Então, basicamente, era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês de especificação hoje, né? Então, na quinta, a gente vai implementar ou na totalidade ou na parcialidade, né? Esse sistema, tentar ver ele funcionando lá em sala de aula, tá bem? Tranquilos? Dúvidas? Muitas dúvidas, né? Não tem como ter pouca dúvida depois de uma aula tão cheia como essa, né? Mas pelo menos vocês têm uma base de como é montado, né? Cada uma dessas partes do sistema. Professor, isso aqui está completo? Não, isso é uma boa solução, uma solução que explora todos os itens, mas quando a gente for implementar lá, a gente vai ver que pode surgir ou diminuir alguma coisa, né? E aí a gente, sem maiores delongas, conserta a especificação, né? E gera um novo código com as novas propriedades que, sei lá, de repente foram esquecidas, né? Ou foram necessárias por alguma limitação da linguagem de programação que você está usando, né? Os modelos eles devem evoluir de acordo com o que o software evolui, né? Então é isso que vocês têm que ter em mente. Então, na hora da prova, vocês têm que fazer uma solução que englobe todos os pedidos que estão na especificação. Pode estar parecido com o que foi aqui, qual é a música, né? Mas pode estar diferente, né? E aí vocês vão simplesmente pegar, treinar em várias especificações diferentes, em vários pedidos de cliente diferentes, né? Como é que vão devolver uma solução útil, né, para essas pessoas, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui, tá bom? Obrigado, perdão por não ter podido ir hoje de manhã, né? Mas foi uma coisa fora do que eu podia, do que estava dentro das minhas possibilidades, né? Fazer uma realocação de horário ou modificar, né? Por isso, eu acho que estando gravado essa aula aqui já facilita um pouco mais para vocês. Eu vou deixar o link, tá? Assim que eu subir, é disponível lá no Canvas, tá certo? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.